A história da Boston Scientific, do começo até 1985, foi marcada por visão pioneira e expansão tecnológica constante dentro do campo da medicina minimamente invasiva. A empresa começou em 1979, fundada por John Abele e Pete Nicholas. Abele tinha profundo interesse em tecnologias que permitissem ao médico enxergar e intervir dentro do corpo humano, sem recorrer a cirurgias abertas. Esse interesse veio de sua parceria com o inventor e engenheiro biomédico Itzhak Bentov, considerado um dos pioneiros no uso de cateteres guiados por fio. A missão inicial da empresa era clara: levar a medicina intervencionista, ainda emergente, a hospitais do mundo todo, oferecendo alternativas mais seguras, rápidas e menos traumáticas do que os métodos cirúrgicos tradicionais. Nos primeiros anos, de 1979 a 1981, a Boston Scientific operava com estrutura pequena, mas desenvolvia produtos inovadores usados principalmente por cardiologistas, radiologistas intervencionistas e gastroenterologistas. A empresa focou na criação e comercialização de cateteres especializados e dispositivos flexíveis que permitiam navegar por dentro dos vasos sanguíneos e órgãos, algo que ainda era visto como revolucionário na época. A partir de 1982, a empresa começou a construir sua reputação no setor hospitalar, à medida que seus produtos se tornavam essenciais em procedimentos como angioplastias iniciais, endoscopias terapêuticas e intervenções gastrointestinais. O mercado de dispositivos médicos estava crescendo, impulsionado pela demanda por procedimentos menos invasivos, e a Boston Scientific acompanhava essa tendência com forte ritmo de expansão. Em 1983 e 1984, a companhia reforçou sua estratégia de inovação contínua, investindo em pesquisa, ampliando sua linha de produtos e fortalecendo o relacionamento com médicos que ajudavam a desenvolver e testar novas soluções intervencionistas. Nessa época, já era vista como uma das empresas mais promissoras dentro do segmento emergente de tecnologias guiadas por cateter. Até 1985, a Boston Scientific ainda não tinha o tamanho global que alcançaria décadas depois, mas havia consolidado uma base sólida, um portfólio crescente, forte reputação clínica, participação crescente no mercado médico norte-americano e um posicionamento claro como uma das empresas que estavam moldando o futuro da medicina minimamente invasiva. Esses anos formaram o alicerce para sua ascensão internacional nos períodos seguintes. Entre 1986 e 1990, a Boston Scientific entrou em uma fase de expansão acelerada, consolidando-se como uma das empresas mais influentes do setor de tecnologias minimamente invasivas. A partir de 1986, a companhia intensificou investimentos em pesquisa e desenvolvimento, ampliando suas linhas de cateteres, guias e dispositivos endoscópicos. O período marcou uma mudança estratégica. A empresa não queria apenas fornecer instrumentos, mas se tornar protagonista no avanço de técnicas intervencionistas que estavam crescendo rapidamente na cardiologia, gastroenterologia e radiologia. Em 1987, a Boston Scientific começou a se destacar no segmento de angioplastia e terapias cardiovasculares, acompanhando a rápida adoção global do uso de cateteres em procedimentos coronários. Esse setor se tornaria mais tarde um dos pilares da empresa. Também foi um período em que ela fortificou parcerias com médicos pioneiros, usando feedback clínico para aprimorar dispositivos e acelerar o desenvolvimento de produtos. Em 1988, a empresa iniciou um movimento ainda mais agressivo de expansão de mercado, ampliando sua presença internacional e investindo na criação de estruturas comerciais fora dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, diversificou o portfólio para atender outras especialidades, como urologia e sistemas endoscópicos que começavam a ganhar espaço nos hospitais.
O ano de 1989 foi marcado pela preparação para um crescimento mais robusto. A Boston Scientific começou a se posicionar como candidata a abrir capital, aprimorando processos internos, reforçando governança e aumentando sua escala de produção. O mercado de dispositivos médicos vivia um boom, e a empresa estava entre as mais promissoras do setor. Em 1990, esse processo culminou com a consolidação da empresa como uma das líderes emergentes na medicina intervencionista. O portfólio já incluía uma gama ampla de dispositivos usados em procedimentos cardiovasculares, gastrointestinais e endoscópicos. A expansão internacional estava em andamento, e sua reputação entre médicos e hospitais era cada vez mais forte. Esse período, de 1986 a 1990, fechou a primeira década da Boston Scientific, como uma companhia que não apenas crescia rapidamente, mas que ajudava a transformar a forma como cirurgias e tratamentos eram realizados, pavimentando o caminho para sua abertura de capital em 1992 e para o crescimento global das décadas seguintes. Entre 1991 e 1995, a Boston Scientific viveu um ciclo decisivo de crescimento estratégico, ampliação internacional e consolidação tecnológica, estabelecendo as bases para se tornar uma das maiores empresas globais de dispositivos médicos. Em 1991, após mais de uma década de atuação no mercado de tecnologias minimamente invasivas, a empresa se dedicou intensamente a fortalecer sua estrutura interna. Esse foi um período marcado por investimentos robustos em processos de qualidade, capacidade de produção e pesquisa e desenvolvimento, pois o mercado global começava a demandar produtos mais sofisticados e com níveis de confiabilidade muito altos. A medicina intervencionista estava em franca expansão, e a Boston Scientific buscava se posicionar na linha de frente dessa transformação. Em 1992, a empresa deu um passo decisivo ao realizar seu IPO, Initial Public Offering, passando a ser listada em bolsa. A abertura de capital não apenas fortaleceu sua imagem no setor, mas trouxe uma grande quantidade de recursos financeiros. Esses recursos permitiram acelerar projetos internos, expandir laboratórios, modernizar linhas de fabricação e financiar a entrada da companhia em mercados nos quais ainda não tinha presença significativa. O IPO marcou a transição da Boston Scientific de uma empresa promissora para uma corporação capaz de competir com gigantes do setor. A partir de 1993, com capital e infraestrutura fortalecidos, a Boston Scientific iniciou uma fase agressiva de expansão internacional. Estabeleceu e ampliou filiais na Europa, Ásia e América Latina, posicionando-se mais perto de hospitais, médicos e centros de pesquisa ao redor do mundo. Essa expansão foi acompanhada pelo desenvolvimento de novos produtos em áreas como angioplastia, gastroenterologia e endoscopia terapêutica. A empresa começava a se tornar referência em terapias guiadas por cateter, segmento que crescia rapidamente e demandava constantes inovações. Em 1994, o foco voltou-se especialmente para a área cardiovascular, que se tornava um dos segmentos mais dinâmicos e promissores da medicina. A Boston Scientific ampliou seu catálogo de cateteres, balões de angioplastia e dispositivos intervencionistas, além de estreitar laços com especialistas em cardiologia intervencionista, que desempenhavam um papel essencial no desenvolvimento e na validação de novos produtos. Esse relacionamento próximo com médicos e pesquisadores tornou-se uma das marcas da empresa, ajudando a impulsionar inovações alinhadas às necessidades reais dos centros clínicos. O ano de 1995 representou um divisor de águas. A Boston Scientific adquiriu a SciMed Life Systems, uma das principais empresas globais de produtos para cardiologia intervencionista. A SciMed era especialmente forte em tecnologias usadas em angioplastia e no desenvolvimento de stents, dispositivos que estavam se tornando fundamentais no tratamento de doenças cardíacas. A aquisição ampliou significativamente o portfólio da Boston Scientific,
fortaleceu sua presença global em cardiologia, aumentou sua capacidade de inovação clínica e tecnológica e colocou a empresa em posição privilegiada dentro de um dos mercados mais competitivos e rentáveis da área médica. Ao final de 1995, a Boston Scientific já havia se transformado profundamente. De uma empresa especializada em dispositivos minimamente invasivos, tornara-se uma líder internacional, com portfólio amplo, forte base científica, presença global e capacidade de competir com as maiores companhias do setor. Entre 1996 e 2000, a Boston Scientific viveu um período de expansão agressiva, consolidação global e aprofundamento tecnológico, impulsionada pela aquisição da SciMed em 1995 e pela necessidade de se posicionar como uma potência definitiva no setor de dispositivos médicos. Em 1996, o foco da empresa foi integrar plenamente as SciMed Life Systems, o que envolveu unificar equipes de engenharia, pesquisa, manufatura e vendas. Esse processo trouxe enorme ganho de escala e acelerou o desenvolvimento de novos dispositivos cardiovasculares. A Boston Scientific investiu pesadamente em pesquisas relacionadas a stents coronarianos, que começavam a se tornar o padrão de tratamento para doenças arteriais. O ano também marcou o fortalecimento da presença internacional, especialmente na Europa e na Ásia, onde a demanda por terapias minimamente invasivas crescia rapidamente. Em 1997, a empresa já colhia os resultados dessa integração. Lançou novos catéteres, sistemas de angioplastia e dispositivos endoscópicos aprimorados. A área de cardiologia intervencionista tornou-se oficialmente seu principal segmento, impulsionada por forte aceitação clínica. A Boston Scientific também expandiu operações de manufatura em diferentes regiões para suprir a demanda global, ao mesmo tempo em que ampliava investimentos em educação médica, treinando profissionais na utilização de seus dispositivos. Em 1998, a companhia intensificou sua estratégia de diversificação tecnológica. Embora o foco cardiovascular ainda fosse dominante, a empresa reforçou linhas voltadas para gastroenterologia, oncologia intervencionista, urologia e radiologia. Nesse ano, também investiu na modernização de processos internos e em novas plataformas de desenvolvimento de dispositivos, buscando formas de tornar procedimentos menos invasivos, mais rápidos e mais seguros. A presença global atingiu novos patamares com expansão para mercados emergentes. O ano de 1999 foi marcado por avanços significativos em cardiologia. A empresa se consolidou entre as líderes mundiais na oferta de stents, guiando-se por uma tendência que transformava o tratamento de doenças coronarianas. Além disso, a Boston Scientific reforçou suas equipes de pesquisa para desenvolver novas gerações de dispositivos, adaptando-se às exigências regulatórias mais rigorosas de mercados como Estados Unidos, Europa e Japão. A imagem da empresa como referência clínica e tecnológica se fortaleceu. Em 2000, a Boston Scientific encerrou a década como uma das gigantes globais do setor de dispositivos médicos. A empresa havia solidificado sua liderança em cardiologia intervencionista, ampliado significativamente seu portfólio em especialidades médicas importantes e intensificado sua presença em todos os continentes. Também avançou no desenvolvimento de produtos mais sofisticados, inaugurando plataformas que serviriam de base para muitas das inovações da década seguinte. A combinação de inovação contínua, expansão internacional e integração estratégica transformou a empresa em uma força dominante na medicina minimamente invasiva. Entre 2001 e 2005, a Boston Scientific atravessou um período de enorme impacto para sua história, marcado por avanços tecnológicos decisivos, crescimento explosivo na cardiologia intervencionista e desafios estratégicos que moldaram sua posição no mercado global de dispositivos médicos. 2001. A empresa iniciou o período fortemente focada no desenvolvimento de novas gerações de stents coronarianos, especialmente os stents farmacológicos, drug-eluting stents,
que liberavam medicamentos para reduzir a reestenose, um dos maiores problemas das primeiras gerações de stents metálicos. A Boston Scientific também ampliou investimentos em pesquisas clínicas internacionais, buscando comprovar a eficácia e segurança de suas tecnologias cardiovasculares. Nesse ano, reforçou seu portfólio em áreas como eletrofisiologia, gastroenterologia e oncologia intervencionista, alinhada ao crescimento dos procedimentos minimamente invasivos. 2002. A empresa intensificou seu foco em inovação e preparou o terreno para o lançamento de produtos que impactariam profundamente o setor. Esse ano foi marcado por avanços importantes no projeto de seu stent farmacológico principal, o Taxus, que estava em desenvolvimento acelerado. Além disso, a Boston Scientific dedicou recursos ao aprimoramento de plataformas clínicas, treinamento médico e ampliação de sua infraestrutura regulatória global, preparando-se para futuras aprovações que exigiriam processos robustos de qualidade. 2003. O divisor de águas, Taxus, aprovado. O ano de 2003 foi decisivo. A Boston Scientific recebeu aprovação regulatória internacional para o Taxus Express 2, seu stent farmacológico. O produto rapidamente se tornou uma das tecnologias médicas mais bem-sucedidas de sua época. O Taxus reduzia drasticamente a taxa de reestenose e revolucionou o tratamento de doenças coronarianas. Em muitos mercados, ele superou os concorrentes em adoção clínica, gerando forte aumento nas receitas e consolidando a Boston Scientific como referência global em cardiologia intervencionista. A empresa viveu um crescimento acelerado, impulsionado por demanda mundial. 2004. Expansão explosiva. Em 2004, o impacto comercial do Taxus atingiu seu auge. A procura global foi tão intensa que a empresa precisou expandir processos produtivos, criar centros de distribuição adicionais e reforçar equipes comerciais em diversas regiões. A Boston Scientific tornou-se líder em market share de stents farmacológicos em vários países, alcançando níveis recordes de receita. Paralelamente, continuou expandindo outras áreas do portfólio, incluindo dispositivos endoscópicos, urológicos e sistemas usados em radiologia intervencionista. Foi um dos anos de maior crescimento da história da empresa. 2005. Avanço tecnológico e desafios surgindo. Em 2005, a Boston Scientific manteve forte presença no mercado cardiovascular, mas o cenário começou a ficar mais competitivo, especialmente com a movimentação de rivais como Johnson & Johnson e Medtronic. A empresa trabalhou em novas versões de stents, aprimorou sistemas de entrega e investiu em tecnologias diagnósticas e terapêuticas complementares. Ao mesmo tempo, surgiram pressões regulatórias, desafios operacionais e questionamentos sobre a durabilidade a longo prazo de stents farmacológicos, temas que impactariam anos seguintes. Apesar desses sinais de alerta, 2005 ainda foi marcado por alta receita e fortalecimento internacional. Ao final de 2005, a Boston Scientific estava no auge de sua força comercial e tecnológica, liderando o mercado global de stents e sendo reconhecida como uma das empresas mais inovadoras na medicina minimamente invasiva. A partir de 2006, a Boston Scientific entrou em um dos períodos mais transformadores de sua história. Em janeiro daquele ano, a empresa realizou uma das maiores aquisições já vistas no setor de dispositivos médicos, ao comprar a Guidant Corporation, um dos maiores fabricantes de stents farmacológicos e dispositivos cardíacos implantáveis usados para tratar arritmias e insuficiência cardíaca. A operação, que passou de 27 bilhões de dólares, reposicionou a companhia como protagonista absoluta no mercado cardiovascular, mas também trouxe desafios, a integração de operações, questões de qualidade herdadas e uma dívida elevada que pressionaria seus resultados nos anos seguintes. Entre 2007 e 2009, a empresa concentrou esforços na estabilização da operação adquirida.
ela enfrentou recalls de produtos legados da Guidant, ajustes regulatórios e a necessidade de reconquistar a confiança de médicos e autoridades sanitárias. Durante esse período, a Boston Scientific modernizou processos de engenharia, sistemas de qualidade e cadeias produtivas, enquanto reestruturava áreas internas para melhorar eficiência e elevar margens. Paralelamente, continuou introduzindo inovações em stents de última geração, novos catéteres para arritmias e avanços em cardiologia intervencionista estrutural. No início da década de 2010, a empresa iniciou uma virada estratégica. Em 2011 e 2012, passou a diversificar sua atuação, investindo em novas áreas como terapia da dor, neurologia intervencionista e saúde urológica. Nesse período, adquiriu empresas menores e tecnologias emergentes, buscando reduzir a dependência do mercado cardiovascular tradicional. A partir de 2013, essa estratégia começou a dar frutos, com crescimento mais equilibrado entre divisões, ampliação do portfólio minimamente invasivo e maior presença em mercados como América Latina e Ásia. Entre 2015 e 2018, a Boston Scientific intensificou seu ritmo de inovação e aquisições. Fortaleceu sua divisão de ritmo cardíaco com novos geradores de pulso e sistemas de ressincronização menos invasivos, além de avançar em tecnologias de ablação para arritmias complexas. Ao mesmo tempo, ampliou sua atuação em urologia e saúde da mulher, adquirindo empresas especializadas em procedimentos com laser, litotripsia, diagnóstico e produtos para incontinência. A companhia também investiu fortemente em neuromodulação, trazendo ao mercado dispositivos avançados para tratamento de dor crônica e distúrbios neurológicos. A partir de 2019, a Boston Scientific passou para uma nova fase de crescimento sustentado. Expandiu seu portfólio em terapias estruturais do coração, avançando em válvulas cardíacas não cirúrgicas e tecnologias endoluminais. Também reforçou sua atuação em oncologia intervencionista, com sistemas de micro-ondas e novas soluções minimamente invasivas. Com essa diversificação, a empresa consolidou um portfólio robusto, que vai desde cardiologia intervencionista e eletrofisiologia até urologia, neuromodulação, tratamento da dor e endoscopia avançada. Durante a pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2021, a empresa enfrentou interrupções na demanda eletiva e na cadeia de suprimentos, mas manteve crescimento em diversas áreas, especialmente aquelas ligadas a procedimentos urgentes. A empresa reforçou sua resiliência operacional, acelerou digitalização e adotou tecnologias remotas para suportar médicos e pacientes. De 2022 até hoje, a Boston Scientific segue expandindo suas áreas estratégicas, tecnologias cardíacas estruturais de nova geração, dispositivos de ablação mais precisos, plataformas inteligentes para terapias guiadas por imagem, sistemas de neuromodulação cada vez menores e mais eficientes e soluções avançadas para endoscopia e gastroenterologia. A companhia também reforça aquisições voltadas a terapias de alto potencial, como cardiologia estrutural minimamente invasiva, oncologia intervencionista e saúde urológica robotizada. Ao mesmo tempo, investe fortemente em pesquisa, inteligência artificial aplicada a procedimentos e parcerias com startups de biotecnologia. Hoje, a Boston Scientific é uma das maiores e mais diversificadas empresas de tecnologia médica do mundo, com presença global, dezenas de milhares de colaboradores e forte atuação em dispositivos cardiovasculares, eletrofisiologia, neurologia, urologia, endoscopia e terapias minimamente invasivas. A empresa consolidou sua reputação como líder em inovação, ampliou sua estabilidade financeira e continua avançando em soluções que transformam a prática médica em múltiplas especialidades. Quer transformar sua vida financeira? Aprenda os segredos do empreendedorismo financeiro e comece a gerar sua própria renda.
Acesse o link na descrição. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sino das notificações.